Vamos começar nosso papo, vamos falar sobre Fundação Umbi. É importante contar aqui pra galera que a Umbi completa 6 anos, agora em agosto. Então, esse é um especial pra gente falar sobre Umbi, sobre aprendizado, sobre impacto social. Bia, conta pra gente como é que a Fundação Umbi surgiu. Por que Umbi? Umbi do quê? Boa. Então, assim, por mais que haja rumores por aí, gente, não é um bi de Bianca, tá? Então, assim, por mais que eu seja a bi da Umbi, não é um bi de Bianca. A Umbi surgiu com um sonho grande, gigante, né, de promover tecnologia para impacto social. Então, a gente tem o sonho, né, de um dia impactar 1 bilhão de pessoas. E a gente traz, né, esse sonho já no nosso nome para todos os dias quando a gente acorda, né, para atuar, para trabalhar na fundação, a gente não esquecer do nosso impacto e aonde que a gente pode chegar. Então, assim, é um sonho ousado, é a cara da fundação, né? E a gente tá perto. Já já a gente chega num bilhão. Estamos quase lá. Estamos quase lá. Falando de acordar todo dia para trabalhar na fundação, de impacto, de tecnologia, do que é ser Umbi, o que você considera como o DNA da Fundação Umbi? O famoso jeitinho Umbi de ser, né? Certo. Eu acho que o que está presente nesse DNA são 3 pilares principais, né? Impacto social, o primeiro deles, diversidade e também inovação. Impacto social, porque tudo que a gente desenvolve na fundação é pensando no retorno, né? E pensando no impacto positivo que a gente pode gerar com aquela iniciativa. Então, se a gente tem uma perspectiva, uma prerrogativa de um dia impactar 1 bilhão de pessoas, né? Estar em todo o território nacional, a gente precisa ter esse compromisso com a diversidade. Então, por isso que a gente, no nosso próprio time, né? A gente está aí com 16 pessoas no time. Por isso que dentro do time a gente já atua com esse pilar, né? Faz parte da nossa cultura a diversidade. Afinal de contas, se a gente quer atingir esse país que é continental, que tem diferentes realidades, diferentes contextos socioeconômicos, a gente precisa ter essa diversidade dentro do nosso time também. E aí, a gente vai para o terceiro pilar, que é a inovação, que, cara, tá assim. É muito DNA do nosso time. Assim, é o que a gente respira, o que a gente consome todos os dias. É um time muito antenado, muito ousado, muito criativo. E a fundação é esse espaço aberto para a criação, assim, né? Então a gente realmente tem um time muito engajado que quer participar e trazer propostas, trazer soluções. E a gente traz isso, né, para o nosso dia a dia, para aquilo que a gente está desenvolvendo. Então, acho que esses 3 pontos, posso ficar aqui o dia inteiro falando do jeito Umbi de ser, mas esses 3 pontos, né, impacto, diversidade e inovação, é o que está presente, né, em todas as pessoas que fazem parte aí da Fundação Umbi. Incrível, ter um espaço aberto para a criação deve também trazer muitas histórias, muitos momentos, muitas vivências, muito impacto. Muita gente já deve ter passado aí pela história da Umbi. Eu sei que você está na Umbi há um bom tempo, talvez uma das primeiras, né? Uma das 3 primeiras aí como parte do time. E voltando para o passado, tem alguma história ou algum momento da Umbi que você se recorda e fala: nossa, a gente falou sobre isso ali no passado e eu consigo enxergar isso hoje? O passado refletindo no agora, no presente. Nossa, Gabi, é uma pergunta muito massa, assim, porque realmente são muitas histórias, né? A gente costuma ter esse papo nos bastidores, assim, de que um ano na Umbi parece uma vida, assim, porque a gente faz realmente muita coisa, desenvolve ali muitas iniciativas interessantes. Mas uma história, assim, que me marcou, inclusive, estava até comentando recentemente com uma pessoa próxima, foi em 2021 a gente ter um cenário na educação que era essa novidade, na implementação do novo ensino médio. E aí, pessoalmente, para mim foi um desafio, assim, né? De que a fundação se posicionou enquanto uma organização que queria ser apoio, suporte para os professores nesse processo, porque toda conversa, entrevista que a gente fazia com os professores, eles traziam essa dúvida, né, do novo, de, poxa, como é que eu vou fazer essa implementação? Porque tá no nome, né? Novo ensino médio. Não tinha ali uma referência prévia de como fazer a implementação. E daí, nesse momento, a gente reuniu ali cerca de 30 professores, a gente parou para estudar a proposta, né, entender ali na íntegra qual que era a proposta do novo ensino médio, e a gente começou a criar materiais pedagógicos, né, didáticos, para ser esse suporte para os professores. Então, a gente trouxe ali à frente de áreas, né? Então, os conteúdos organizados por áreas que são interdisciplinares, uma noção de itinerários formativos, projeto de vida. Então, foi ali naquele momento, em 2021, a gente já conseguiu fazer esse lançamento dos conteúdos, para que na implementação oficial de 2022, os professores, né, de todo o Brasil já tenham ali uma base de conteúdos gratuitos para utilizar com seus estudantes.
E aí isso foi algo que aconteceu no passado, mas que a gente acompanha no presente, principalmente os conteúdos do ensino médio continuam sendo utilizados, mas a gente tem muito uso do projeto de vida, né? Então, professores dos anos finais do ensino fundamental seguem usando o projeto de vida ali com a turma do 8º, 9º ano, né? Para ir despertando ali esse autoconhecimento nos estudantes. Inclusive, fica a dica, para quem não conhece nossa trilha do projeto de vida, é uma trilha muito interessante que pode ser utilizada com todas as idades, assim. A gente já teve professores, pessoas educadoras utilizando com os anos finais do ensino fundamental, com o ensino médio, na educação de jovens e adultos, até para a educação empreendedora, a gente tem casos de pessoas utilizando, né, esses conteúdos. Então, é um pouco desse ponto que você traz, né? Uma ação que a gente fez lá no passado, que está muito vivo no presente, e a gente está falando de trajetória, a gente está falando de futuro, né? Enquanto que isso pode impactar no futuro também. Fiquei curiosa para uma coisinha. Assim, fiquei curiosa, eu sei, tá, gente? Mas para que todos vocês também saibam. Onde é que a galera encontra esses conteúdos que você comentou, esse projeto de vida? Tem algum canal, a Fundação Umbi? Compartilha isso como com o público? Boa. A gente tem um site, né, oficial, que é o aprendizap.com.br. Lá você vai ter um acesso para professores, dedicado a professores. Você seleciona lá, poxa, eu sou um professor. E aí, com isso, você acessa a nossa plataforma, que é o app.aprendizap.com.br. E aí, a partir dessa plataforma, você faz um login, dá para fazer um login rapidinho, com uma conta Google e tal. E aí, você consegue acessar toda essa base de conteúdos que a gente está falando, né? Então, lá a gente tem conteúdos para o ensino médio, anos finais do ensino fundamental. Além da trilha de projeto de vida, a gente tem uma trilha de tecnologia, que é muito massa. Pensando ali nos estudantes que, né, têm interesse em seguir nessa área. A gente tem uma trilha de direitos humanos também, todas desenvolvidas em parceria também com organizações sociais, especialistas no tema. Então, assim, a gente pode falar dessa plataforma o dia inteiro, porque, assim, tem muita coisa massa para educação pública, né? E pensando, assim, tudo foi construído por pessoas especialistas, professores especialistas, com base em pesquisa, em desenvolvimento e, principalmente, com base na experiência de quem está na sala de aula, né? Então, é muito bacana. Recomendo demais. Ô, Bi, e me conta uma coisa. O Aprendizap sempre esteve presente na vida da Fundação Umbi. Você comentou que em 2021 vocês colocaram como uma plataforma de apoio para professores, mas e antes disso? Lá, são 6 anos de Umbi. Lá no ano 1, o Aprendizap já existia e ele já tinha essa missão de falar com professores da rede pública? Certo. Então, acho que até para voltar ali, né, para a origem da Fundação, a Fundação tem como missão impactar a vida de jovens por meio da tecnologia, né? Então, promover oportunidades para esses jovens por meio da tecnologia. Então, num cenário em que a gente tem, né, tecnologia promovendo cada vez mais desigualdades, existe esse cenário. Sim. A Fundação acaba se posicionando numa prerrogativa de como é que eu consigo reduzir essas desigualdades por meio da tecnologia, né? Então, para isso, a gente já contou, né, com programas de apoio a outras organizações sociais que precisavam ali de algum suporte, né, para a área de tecnologia, então desenvolver um site ou fazer uma boa régua ali de CRM, enfim, N situações que a gente acabou recebendo da Fundação. A gente já teve também uma incubadora de iniciativas que também promoviam, né, impacto para jovens por meio da tecnologia, e a gente tem o Aprendizap desde o nascimento da Fundação ali. Né? Então, o Aprendizap, como todo produto digital, começou miudinho, começou como MVP, né? E ele nasceu muito numa perspectiva de distribuir materiais para jovens que tinham interesse em se desenvolver na área da tecnologia. Então, supondo, né, a jovem Gabriela, que fica, putz, tecnologia é um negócio legal, eu gosto bastante de ficar no celular, no computador, que carreira que eu posso seguir? Ela podia ir lá, pegar a nossa ferramenta no WhatsApp, né, que é essa ferramenta que a gente usa todos os dias. Provavelmente você já usou o WhatsApp hoje, né? Eu já usei. Então, por meio do WhatsApp de forma gratuita, receber uma trilha, né, uma orientação de quais são os primeiros passos que eu preciso dar a partir, né, de onde eu tô, para que eu consiga me desenvolver na área da tecnologia. Isso, pra gente que é adulto, já é algo muito incrível. Porque, assim, a gente vê N possibilidades, mas você ter ali uma orientação, um roteiro, já é algo muito massa. Imagina para os jovens, né, que estão começando ali a carreira, estão desenvolvendo o seu projeto de vida. Então, o Aprendizap nasce com essa proposta. Em meados de 2020, com o advento da pandemia e o distanciamento social, a gente adapta o Aprendizap
para o contexto da educação formal básica. Uhum. Então, para a gente utilizar essa tecnologia que a gente já tinha na fundação, que já estava indo muito bem, para distribuir conteúdos feitos por professores para os estudantes que não estavam podendo acessar a escola naquele momento. Eu queria falar um pouquinho sobre professores agora, falar de aprendizagem, mas com foco nos professores. Então, surgiu ali para apoiar inicialmente os alunos, depois entendeu a necessidade de apoiar também os professores. E falando do produto, aprendizagem, dos seus diferenciais, uma das coisas que os professores mais comentam como positivo, além de ser gratuito, além de ser de super fácil acesso, é o fato de ter outros professores por trás dessa ferramenta que eles utilizam. E aí eu queria saber mais sobre esse processo. Quando a gente fala que é uma ferramenta feita por professores, para professores, em que momento esses docentes aparecem? Como que eles participam de toda essa construção? Certo. Então, é importante a gente compartilhar, né, que a gente tem professores no nosso time, né? Então, hoje a gente tem aí 3 pessoas educadoras no nosso time que são responsáveis por essa área de produção de conteúdos, de contato com as escolas. A gente está em constante visita também às escolas para entendendo ali como é que está a realidade, né, das salas de aula. E a gente tem esse processo, né, dos professores fazendo parte dessa construção num período anterior, então no pré, durante e depois. No pré, o que é esse pré, né? Toda a parte de pesquisa, de investigação, de consulta a esses docentes, para a gente entender, professor, o que você precisa, né? Qual é a sua necessidade? Foi assim que a gente descobriu que eles estavam precisando de apoio ao novo ensino médio. Assim que a gente descobriu que tinha professores precisando de apoio com o projeto de vida. Sim. Né? Então, e principalmente, foi assim que a gente descobriu que a metodologia do aprendizap acabou se tornando uma metodologia de referência mesmo, porque a gente acaba atuando com uma frente de linguagem simples, então a linguagem que o docente entende, o estudante entende, né? A gente trabalha com pílulas de conteúdo, então são materiais que cabem ali no dia a dia dos professores, no dia a dia da sala de aula, e com uma base gigantesca de metodologias ativas também, para trazer o estudante realmente como centro, né? Então, isso tudo é o pré. Aí, o durante é a gente reunir professores especialistas de escolas públicas que estão atuando na sala de aula para trabalhar com a gente desenvolvendo materiais pedagógicos. Ao longo desse processo, a gente desenvolve, acho que a cada 15 dias, atividades formativas com esses professores, para compartilhar com eles propostas de linguagem simples, compartilhar propostas de metodologias ativas, de como que a gente consegue tornar o nosso material cada vez mais didático, entendendo quem que vai receber esse material. Então, é até bacana, assim, que ao longo desse processo, o professor que atua com a gente sai até com certificado, né? Porque para além da produção de conteúdo, há também esse investimento na formação dos professores, né? Então, e a gente conta com a experiência deles em sala de aula, falando pra gente, putz, isso daqui funciona. Isso daqui eu já não consigo aplicar. E com isso a gente consegue deixar ali o conteúdo o mais próximo possível, né, das necessidades da sala de aula. E no pós, é o momento da distribuição desses conteúdos de forma gratuita na nossa plataforma, que são esses conteúdos que chegam, né, nessa base de mais de 1 milhão de professores, que a gente conta aí na nossa história, de uso cotidiano desses materiais. Né? Então, a gente distribui os conteúdos e depois vai lá e pergunta ao professor, tá dando certo mesmo? Vocês estão gostando? Né? E geralmente o feedback é muito positivo, assim, de, poxa, consegui adaptar com esse leque de materiais, de metodologias ativas, consegui chamar a atenção dos meus estudantes, é um material que realmente funciona no meu dia a dia. Então, isso tudo para dizer, os professores estão no pré, durante e no depois também. E o aprendizado apoiando em todos os momentos. Então, os professores entendendo a realidade da educação pública, já que eles estão ali dentro. Bia, e na sua fala você traz muito sobre inclusão, sobre o professor estar dentro. Como é que... Você falou 1 milhão, mais de 1 milhão de professores já acessaram o aprendizado. A gente sabe que a realidade Brasil, o acesso ao digital, à internet, nem sempre é tão fácil. Como é que o aprendizado garante, assim, que realmente seja uma plataforma inclusiva? Como é que funciona? Nossa, ótima pergunta, Gabi. A gente, em tudo que a gente vai criar no aprendizado, na fundação, é aquilo que eu comentei, né? Primeiro a gente pensa no impacto. Então, assim, não adianta ser a melhor ferramenta, tal. Para ser a melhor ferramenta, ela tem que funcionar. Exato. Então, a gente acaba trazendo propostas que dialogam o digital e o físico. Porque acho que os professores que estão aqui nos assistindo, nos ouvindo, provavelmente já passou por um perrengue de montar uma aula linda, levar num pendrive ou mandar por e-mail, deixar no drive, na hora do vamos ver não funcionar. Ou tá sem o projetor, ou o computador não funcionou. Então, a gente sempre precisa ter uma carta na manga, né? Eu costumo comentar que os professores, assim, são os seres que eu conheço que são mais inovativos possível. Sim, porque, poxa, mágicos. Exato. Então, a gente acabou percebendo, né, ao longo dessa trajetória, que se a gente investir só no digital, não funciona para a escola pública.
a gente precisa sempre dialogar, né, o físico e o digital. Então, por isso que na nossa ferramenta, além dela ser gratuita, a gente pensa qual a melhor tecnologia para rodar em todos os celulares, não só os celulares de ponta. Qual a melhor tecnologia para rodar num sistema offline? E, poxa, como que os professores podem baixar os nossos materiais, se inspirar, poder imprimir, poder fazer anotação no caderno e levar para a sala de aula? Então, da gente sempre ir mesclando, né? Não deixar tudo no digital, mas também trabalhar com as tecnologias físicas. A gente fala muito de tecnologia e já pensa, poxa, Sim. computador, internet e tudo mais, mas é pensar que um caderno, uma caneta, um canetão e uma lousa também é uma tecnologia. Como que a gente faz essas tecnologias se integrarem? Incrível, não à toa, a Aprendizap é uma plataforma, uma ferramenta reconhecida como tecnologia social pela Fundação Banco do Brasil. Falando muito de impacto de história mesmo, de Aprendizap, você lembra de alguma história de uso do Aprendizap, seja de professor, seja de aluno, que fez você pensar, poxa, todo esse caminho tá valendo a pena, a gente tá do lado certo da história? Eita, até emociona. São muitas histórias. Felizmente, a gente acaba colecionando muitas histórias boas. Mas tem uma história que, para mim, foi muito impactante, assim, foi muito incrível. Que foi... O ano passado, eu estava participando de um festival, né? A Fundação sempre participa desse encontro, que é o LED, no Rio de Janeiro, né? Sim. Promovido ali pela Fundação Roberto Marinho. E a gente estava no stand e um estudante veio conversar com a gente e falou: poxa, conheci o Aprendizap o ano passado. Isso era 2024, ele conheceu em 2023, né? E passei o ano estudando pelo Aprendizap e hoje eu passei em 2 universidades. Uau. E aí o nome dele é Caio, um querido. E aí isso me fez, assim, pensar, poxa, que incrível. Por meio de uma feira, de um evento, a gente estava ali no stand contando o nosso trabalho, contando o que a gente tem feito, né? Um pouco do nosso impacto. Ele teve acesso à nossa ferramenta, pôde se preparar para o vestibular por meio do Aprendizap. E no ano seguinte ele vem de novo e conta pra gente, olha, consegui passar em 2 universidades, estou muito feliz, estou aqui conquistando, né, almejando aí meus sonhos. Então, acho que isso representa a potencialidade, assim, do nosso trabalho, né? E conhecer o Caio na minha frente foi algo muito, muito emocionante. Que incrível. Ô, Bi, e se outros estudantes que estiverem passando por esse momento de pré-vestibular, né? A gente está em agosto, logo teremos vários vestibulares por aí. Se assim como o Caio, eles quiserem acessar o Aprendizap para alunos. Ou para professores, a gente sabe que é ali no www.aprendizap.com.br, mas para alunos também é nesse mesmo caminho. Como que eles podem ter acesso a isso? E é 100% gratuito também? Todas as ferramentas de Aprendizap são gratuitas? Sim, isso é um ponto muito importante, Gabi, que geralmente gera muita dúvida, né? Porque a gente costuma comentar sobre todas essas iniciativas e as pessoas falam, poxa, e aí? Que horas que eu tenho que pagar, né? Me diz. E, gente, é tudo 100% gratuito. É importante frisar que a Fundação é uma organização não governamental, né? É uma organização sem fins lucrativos e que oferece todas as tecnologias, ferramentas de forma gratuita. Então, se você, né, tá aí se preparando para o vestibular, tá se preparando para o Enem, já tá aí, galera. Vai chegar. A gente tem uma trilha muito bacana no Aprendizap Estudantes, né, no Aprendizap Alunos, em que você acessa por meio do site www.aprendizap.com.br e você clica lá, sou estudante. Vai ter uma abinha em que você sinaliza que é estudante e você vai acessar a nossa ferramenta pelo WhatsApp. Então, veja só, você consegue se desenvolver, pegar ali a trilha do que mais cai nesses vestibulares, principalmente com foco no Enem, e você consegue ter uma trilha, né, já direcionada para os principais temas do Enem. Então, assim, acaba sendo uma ferramenta muito bacana, principalmente para essa época do ano, que a gente está a 2, 3 meses da prova, para você dar aquela revisada final, sabe? Você, chegar na prova um pouco mais preparado, assim. E aí, gente, só lembrando, é gratuito, né? Então, compartilha com o pessoal que você conhece. Se você é uma pessoa familiar de um estudante que está ali, né, se dedicando para o Enem, compartilha essa iniciativa também, porque, assim como o Caio, né, a gente quer ampliar ainda mais essas histórias, ter cada vez mais histórias, né, parecidas com a do Caio. Boa, relembrando, sempre gratuito, para sempre, acessa, usa, sem moderações, é grátis. Ô, Bia, e os professores, assim, porque, tá, beleza, o estudante pode se preparar sozinho, entre aspas, pro Enem, para os seus vestibulares, mas e os profs que estão com essa turma do 3º ano? Eles conseguem também ter acesso a essa plataforma, a essa trilha formativa do Enem? Me diz, assim, vamos supor que eu seja uma prof e quero apoiar os meus alunos em sala de aula no próximo mês.
uma camada de exercício aí com um recorte de Enem, mostrar para eles como que é a estrutura, para já irem treinando a leitura, que a gente sabe que é um pouquinho mais extensa, né, do que as provas tradicionais da sala de aula. Como é que o professor pode apoiar também, para além dele indicar o aprendizado como algo no contraturno escolar, algo para ele revisar na sua casa, como é que ele leva isso para a sala de aula, para a turma como um todo? Boa, Gabi. É importante frisar também que tudo que a gente oferece para os estudantes na ferramenta para estudantes, né, o Aprendizap Alunos, tudo que o estudante tem acesso, o professor também tem acesso. Boa. Então, na plataforma para professores, os professores também conseguem acompanhar essa trilha, né, desenvolvimento, e conseguem planejar as aulas a partir dessa trilha. Então, assim, eu fico pensando de talvez 3 frentes de atuação para o professor poder apoiar os estudantes nesse momento preparatório para os vestibulares. Acessar a nossa trilha, lá vocês vão encontrar. Foi uma parceria que a gente fez junto ao Descomplica. Então, quando você entra na plataforma Professores, clica em Ensino Médio, já aparece ali a trilha Descomplica. Então, já navegar pela nossa trilha. Tem uma segunda frente, que é você planejar suas aulas com base nessa trilha. E para isso, dentro da nossa plataforma, já tem uma ferramenta, assim, muito massa de planejamento de aula, que reduz muito tempo, né? Eu, quando planejo aula, levava antes do Aprendizap, né? Levava um final de semana inteiro para planejar uma aula. E com essa ferramenta, a gente ganha em agilidade. Ganhando em agilidade, a gente consegue dedicar mais tempo pensando em estratégia de aprendizagem, pensando nas necessidades dos nossos estudantes, né? Então, ter essa frente mais voltada para a aprendizagem. E a terceira frente é provas. A gente tem uma ferramenta em que você consegue montar um banco de questões com base no Enem. Então, assim, se você quer preparar seu estudante para quando ele chegar na prova, ele ficar, putz, não sabia que era esse tanto de alternativa, não sabia que o Enem tinha esse tanto de texto, você já consegue, por meio do Aprendizap, criar uma prova, um simulado em questão de minutos. Assim, em 5 minutos, você monta, né, uma prova como essa. Uhum. Então, percebo que os professores que também estão se preparando, seja professores do ensino médio ou professores de cursos, né, pré-vestibulares, vocês conseguem encontrar essas 3 ferramentas. Tanto a trilha, né, para ensino médio, pensando ali em vestibular, a trilha Descomplica, a ferramenta de planos de aula, que pode te apoiar nessa frente, e a nossa ferramenta de provas, para você criar esses simulados, que podem ser aí um suporte gigante para os estudantes, principalmente a galera de primeira viagem, que está indo fazendo Enem pela primeira vez, né? Sim. E o legal dessa funcionalidade de provas é que, para além do Enem, os professores conseguem usar, né? Professores do Fundo 2 e ensino médio conseguem utilizar para construir cruzadinhas, perguntas de diferentes formatos, não apenas com esse recorte de Enem e de vestibulares. Meu pai, aliás, sexta-feira, ele não queria perder o final de semana, e aí ele me ligou: você não trabalha numa plataforma que ajuda a fazer provas e não sei o que lá? Eu, sim. Ele, tá, então eu quero testar. E ele ficou super feliz, porque fez a prova num tempo recorde, assim, na vida dele, né? Ele falou que apoiou muito e conseguiu curtir o final de semana, porque aí é uma outra questão também que professores passam, né? A gente sabe que o correto seria trabalhar de segunda a sexta, mas usar a funcionalidade de provas também vai otimizar seu tempo de trabalho, vai fazer com que você possa curtir os seus momentos e também investir no que mais importa, que é o aluno, é o processo ali de ensino, no fim das contas. Falando em professores e coisas que salvam. Não, mas antes, seu pai é professor do quê mesmo? Meu pai é professor de História e Geografia. Ah lá, já demonstrando, né, que a ferramenta provas, poxa, pode ser algo interessante para os professores que estão ali dedicados a desenvolver, né, estratégia de aprendizagens para o Enem, ou professor de História e Geografia, professor de Matemática. É uma ferramenta que está ali disponível para uso gratuito, né, de toda e qualquer pessoa educadora, seja da educação formal básica, seja de cursos pré-vestibulares, né? Então, eu acho que é uma excelente dica. Feliz que seu pai conseguiu usar e Gente, ele testou adorou. e aprovou. Ele adorou, e falou que o processo foi super fácil. Ctrl+C, Ctrl+V, colocou ali dentro da plataforma que a escola dele pede. Disse, assim, que 95% do tempo dele foi salvo, realmente. E o legal é que é super acessível. Meu pai, ele é meio anti-tecnologia, ele não é muito fã de tecnologia. E o Aprendizap, ele virou fã, né? Por ser um processo completamente gratuito e muito fácil, muito intuitivo de mexer ali na plataforma. Bianca, top 3 funcionalidades do Aprendizap você, como professor, indicaria para outros professores? Certo. Acho que o primeiro deles são os conteúdos, né? Então, essa base de conteúdos criado por professores especialistas é algo muito massa, que a gente percebe que os professores, né, da sala de aula que vêm utilizar a ferramenta
já ficam mais despreocupados, porque sabe, nossa, isso daqui não foi qualquer material que encontrei na internet. Foram conteúdos realmente que foram feitos por professores que eu conheço, professores, né, que eu sei da trajetória, enfim. Então, acho que tem essa frente dos conteúdos. Tem a frente de planos de aula que, olha, eu confesso, sendo professora é algo que eu sou fã demais. Pensando ali que você criar um plano de aula é um universo de possibilidades. E a ferramenta, ela traz ali uma orientação, sabe? De, poxa, esses são os pontos elementares ali para você planejar uma aula. Então traz, qual que é o objeto de aprendizagem? Qual que é a habilidade da BNCC que você está trabalhando? Boa. Quais são os recursos que você vai utilizar? E você vai preenchendo ali, sabe? Muito tranquila, tal, quando você vai ver o plano de aula tá pronto. Obrigada. É muito bom, obrigada, Priscila. E o terceiro ponto, assim, que eu indico muito é essa ferramenta de provas. Porque com a ferramenta de provas, a gente consegue fazer uma prova diagnóstica, a gente consegue fazer atividades, né? Então, trazendo ali propostas de palavras cruzadas, cruzadinhas, trazendo propostas de atividades abertas, dissertativas ou múltipla escolha. Então, você dá ali as orientações. Poxa, quero avaliar a minha turma do 6º ano com uma avaliação diagnóstica. E com isso, já aparecem ali algumas indicações de questões que você pode trabalhar com base na BNCC. Incrível. Ó, eu confesso para vocês, esses dias estava com uma situação em que eu precisava avaliar 3 situações diferentes na minha sala de aula. Né? Então, estudantes que estavam entendendo muito bem o conteúdo, que eu estava ali, já tinha desenvolvido aquela habilidade, estudantes que precisavam ali de uma atenção, né? E estudantes que precisavam de uma recuperação de aprendizagem. Com a ferramenta Provas do Aprendizap, eu dei esse cenário para a ferramenta, falei, olha, eu preciso de uma prova, de uma atividade, né, formativa que avalie esses 3 cenários. E, menina, não é que veio questões para avaliar esses 3 cenários. Olha. Sabe? E aí, eu, enquanto professora, eu vou e faço edições. Sim. Vou e, putz, essa questão tá muito difícil, vou adaptar aqui. Então, ainda consigo deixar com a minha carinha, com a carinha do que a turma precisa, né? E com isso, consigo criar as questões robustas, muito bem feitas, de uma forma ainda mais rápida, mais prática. Importante esse ponto que você trouxe, de deixar com a sua carinha, né? Porque tem esse tato humano, e é isso, assim, o aprendizado não veio para substituir o professor de jeito nenhum. O professor sempre vai ser centro. A gente está para apoiar, para deixar o processo um pouco mais simples, um pouco mais fácil e o prof brilhar ali em sala de aula, em qualquer lugar. Sabe o que eu senti falta da gente falar de uma pessoa? Que a gente falou a gente pede para ferramenta isso, pede para ferramenta aquilo. Tem a famosa Maria, né? Que é quem faz tudo isso acontecer. Se eu quiser usar a Maria, aliás, quem é a Maria? Conta pra gente quem é a Maria. Boa. Boa questão. Gabi, a Maria é uma inteligência artificial que foi treinada com base na educação pública brasileira. Então, assim, com a Maria, a gente conseguiu pegar todo o arcabouço do Aprendizap, todas as 10 mil, né, materiais que a gente já tinha desenvolvido, e a gente treinou essa inteligência artificial para conseguir ser um suporte pro professor. Então, o professor consegue interagir com a Maria tanto pela plataforma do Aprendizap, quanto pelo WhatsApp também. Uau. Então, acaba sendo essa assistência de bolso do professor, né? Que ele consegue pegar o celular, tirar uma dúvida com a Mari sobre, poxa, nossa, como que eu consigo responder um familiar nessa situação? A Mari, ela já consegue trazer uma resposta assertiva ao professor, porque ela foi treinada tanto com os conteúdos do Aprendizap, que já são conteúdos pedagógicos, quanto também com a BNCC, né? Então, ela acaba sendo essa assistente mais exclusiva mesmo do professor e traz também essa noção de ser especialista em educação pública, né? Então, diferente de outras inteligências artificiais por aí, o professor consegue ter uma resposta mais direcionada, mais condizente ali com a necessidade que ele está precisando, e Maria acaba sendo essa assistente do dia a dia do professor, né? Então, gente, quem não conhece Maria, e aí o IA, né, tá em inteligência artificial. Quem não conhece Mari, recomendo demais, assim. Acaba sendo um suporte ali cotidiano, diário, para os professores, muito bacana. A Maria já é o futuro da educação, né? Acontecendo agora. E aí, falando de futuro, quais tendências para daqui 6 anos? Já que a gente está no 6º ano de Umbi, quando a Umbi completar 12 anos, o que você acha que vai estar pegando na educação? Quais tendências é bom a gente já estar atento? Boa. Pensando em tendências para a educação,
que é isso, o futuro a gente constrói hoje, né? Então, a gente já percebe uma tendência muito forte que a Fundação já vem se preparando há um tempo para isso, em cultura de dados, né? Então, quanto mais a gente entende o estudante, quanto mais a gente entende essa trajetória do estudante, a gente consegue criar estratégias de aprendizagens ainda mais assertivas. Dados contam histórias, Bianca? Dados contam histórias, né? Então, a gente já tem estudado, pesquisado e desenvolvido também algumas ferramentas para entender essa trajetória dos estudantes já há alguns anos, por acompanhar essa tendência, né? De que num futuro a gente vai ter professores, gestores, secretarias de educação cada vez mais próxima, né, dessa cultura de dados. E quando a gente fala de cultura, a gente está falando de algo que é mais espaçado, é processual. A gente já está plantando essa sementinha lá atrás, né? Estamos regando aqui no presente para a gente colher no futuro. Muito pensando em a gente reunir realmente essas forças para pensar a aprendizagem dos estudantes. Então, tem essa frente, né, de cultura de dados. Uma outra frente que a gente acaba percebendo são os professores atuando enquanto orientação para esses estudantes, né? Então, com esse excesso de informações que a gente tem hoje, poxa, a gente é bombardeado de informações todos os dias, em que as pessoas não sabem muito bem o que é verdade, o que não é, o que é verdade. A gente tem o professor ali enquanto uma orientação para o estudante, né? Não necessariamente o detentor do saber, mas uma pessoa que vai facilitar esse processo de aprendizagem. Isso vai estar cada vez mais presente, cada vez mais latente, né, nos próximos 6 anos. E do lado dos estudantes, a gente tem uma necessidade, a gente tem desenvolvido pesquisa já na Fundação, em que a gente percebe que o censo do ano passado já constatou, né, que a gente tem uma evasão muito grande de estudantes no primeiro ano do ensino médio. E a gente rodou algumas pesquisas esse ano com estudantes, tentando entender por que vocês estão invadindo, né? O que está acontecendo nesse processo de educação, aonde que estão os gaps, né? E o que os estudantes nos contaram foi, eu entendo que a educação é importante, meus familiares falam muito sobre isso, a escola fala que a educação é importante, Sim. Mas eu não vejo o que eu aprendo na escola sendo aplicado na prática, no meu dia a dia. Sim. Né? Então, pensando numa educação para os próximos 6 anos, a gente conectar cada vez mais, né, o que é aprendido na escola com o nosso cotidiano. E, para além disso, gente, instigar esses estudantes, abrir espaço para eles comentarem, para eles falarem, trazerem esses anseios. E as pessoas educadoras aprenderem com os estudantes também. Né? Então, é algo que a gente tem investido na Fundação, em criar ferramentas que instiguem a criatividade dos estudantes. Então, no momento em que a gente tem N ferramentas ali, né, que, poxa, dá conteúdos muito rápidos, e numa pesquisa você já consegue, né, ter uma resposta muito rápida, como que a gente consegue fomentar a criatividade, a pergunta, como que a gente consegue instigar o estudante a fazer uma pergunta, pensar na sua trajetória, no seu plano de vida, né? Então, é algo que a gente tem olhado com muito carinho aqui. Trouxe um spoiler aí. Trouxe. Estamos construindo ferramentas para estudantes. Exato. Nos minutos finais do nosso papo, qual mensagem você deixa para professores que estão buscando mais tranquilidade, menos sobrecarga e mais inovação no seu dia a dia? Boa. Acho que o primeiro recado para você, querido e querida professor, é primeiro reconhecer suas práticas, assim. Então, é aquilo que eu tinha comentado. Os professores são pessoas que inovam todos os dias. Então, às vezes a gente também fica cansado com esse bombardeio de informações e fica com uma sensação de, nossa, preciso correr, preciso aprender coisas novas e tudo mais. E antes disso tudo, respira, observa ali sua prática cotidiana e observa ali o quanto que você inova todos os dias. Esse processo de reconhecimento é muito importante, né? Até para você inspirar outras pessoas, inspirar outros colegas, outros professores. E aí isso já conecta com outro ponto que eu ia comentar, que é sempre que possível fortalecer essas trocas de experiências, né? Então, uma inovação que você encontrou, que você achou muito interessante, pode servir super de base para outro professor que também vai adaptar ali para o contexto dele, né? E também aplicar ali no cotidiano, no dia a dia da sala de aula. Exato. E eu acho que, ao longo de todo esse processo, contar com ferramentas, né, como o Aprendizap, que podem ali potencializar coisas que você já faz muito bem.
né, potencializar práticas inovadoras, estratégias de aprendizagem que você acha muito interessante. Muito provavelmente você já desenvolveu um projeto que, poxa, fez os olhos dos estudantes brilharem. E como que ferramentas como a AprendiZap conseguem, né, diminuir ali aquela carga de trabalho que a gente sabe que é muito intensa. Então, seja no planejamento de aula, na criação de uma prova, ou mesmo num material já pronto ali para você utilizar como base, né? Tudo isso para dizer, contem com as ferramentas, principalmente as ferramentas gratuitas que estão aí disponíveis, né, para atuar junto com os professores no dia a dia. Então, assim, acho que eu deixo assim essas 3 dicas principais. Primeiro, esse autorreconhecimento de que você está fazendo um bom trabalho, você está brilhando. Compartilhar essas boas práticas que você já está fazendo e também contar com as ferramentas gratuitas aí que servem de apoio e suporte professor. Perfeito. E aí fica o convite para quem ainda não conhece o AprendiZap. Antes de sair desse papo, a gente ainda vai nos despedir aqui. Vai conhecer, acessa www.aprendizap.com.br. Mexe em tudo, sem medo. Vai vendo lá o que mais te interessa. E não deixe de acompanhar a gente nas redes sociais, @aprendizapbr. A gente conta tudo o que acontece lá em primeira mão, traz tutorial. Vamos ficar coladinho, vamos trocar, vamos compartilhar de professor para professor. Bia, muito obrigada por estar aqui, que a gente siga, que a Fundação Umbi siga construindo histórias incríveis. É muito bom ouvir e ver tudo o que a Umbi, tudo que o AprendiZap faz refletido em pessoas reais. E é sempre muito bom relembrar que a educação muda vidas e que tem muita gente trabalhando para isso. Obrigada. Eu que agradeço, Gabi, agradeço muito o convite. Eu sempre costumo dizer que eu gosto muito de puxar um cafezinho, né, para conversar sobre educação. E esse espaço é muito especial para a gente contar, né, o que a gente tem desenvolvido na Fundação e principalmente para inspirar outras pessoas, outras organizações também a somar, né, nesse movimento pró-educação pública de qualidade. Feliz 6 anos, Fundação Umbi. Parabéns, Fundação. Parabéns, Gabi. Parabéns, Bia. Parabéns todo o time Umbi. E a gente se vê na próxima.